registrado, né, desde que eu comecei, desde que eu virei corredor, são 22.600 quilômetros percorridos nesses últimos 8 anos, desde agosto de 2012, sem nenhuma interrupção. Uma única interrupção, quando eu sofri um acidente de moto completo, aí você ganha uma terceira medalha chamada de back to back, é a volta para o início, que aqui para Pernambuco foi a primeira, né? Caríssimos amantes da corrida, sejam todos bem-vindos ao canal Corrida Consciência. Hoje nós vamos conversar com um grande amigo, nosso querido Cracá, direto lá de Recife, Pernambuco. Cracá, qual é a medalha que você vai contar alguma história pra gente hoje aí? É a do coração. Na verdade é um conjunto de medalhas que faz parte da minha figura como corredor, né? Eu sou um cara de correr por prazer e me encontrei na corrida, apesar da coletividade da corrida ser o que me atrai hoje, essa individualidade que você não está competindo com ninguém, você está ali principalmente no meu caso, que é onde eu corro por prazer e me descobri nas longas distâncias. Quando você fala longas distâncias, quais são as longas distâncias para vocês? A maratona tinha sido minha maior distância até então. E quando foi em agosto de 2012, né, há 8 anos atrás, no meu primeiro treino eu já fui para 25 quilômetros. Rapaz, daí você tira. Imagina, porque outro dado também que eu te acompanho, só na pandemia já são quantos quilômetros corridos? Desde o dia 28 de março, né, que foi no pico da pandemia, quando eu decidi voltar a correr nas ruas, são 2.230 quilômetros. Praticamente treinando dia sim, dia não, pelo menos na semana passada, mas maio foi quase todos os dias, junho foram todos os 30 dias de junho, julho eu pensei em diminuir 3 dias, mas corri praticamente todos os dias de julho. Agosto também, na mesma pisada, e setembro eu tinha dito que ia tirar o pé, porque agosto foi quando eu bati meu recorde pessoal de distância. Eu corri no mês de agosto 551 quilômetros. Caramba, cara. Assim, algo que eu nunca imaginava na vida correr, era o dobro da minha média. Qual que é a sua prova preferida? Eu fiz questão de botar a camisa. Essa prova eu não conhecia, engraçado, né? Assim, tem um fato interessante. Antes de eu correr a minha primeira maratona, eu tinha corrido 4 ultramaratonas. É mesmo? Foi. E quando eu entrei nesse grupo nosso aqui do Recife, capitaneado pelo grande Lula Holanda, o velhinho sniper, a Corja tinha os treinos regulares terça, quinta e sábado. E eu não perdi praticamente nenhum desses treinos. Eu acho que a regularidade foi que me levou a gostar das longas distâncias. Dia de semana, terça e quinta, era no mínimo 15 quilômetros. E no final de semana, de 20 acima. Então, 20, 25, 30. No primeiro treino foram 25, na semana seguinte foram 30. E aí foi nessa pisada. E aí isso me levou. Eu entrei na Corja em agosto de 2012. Quando foi exatamente com 1 ano de Corja, eu corri meu primeiro solo. Uma ultramaratona solo, já tinha corrido 2 de revezamento, mas foi a minha maior distância, que foram 100 quilômetros, que até hoje é a minha maior distância, que eu digo é a minha distância máxima. Certo. Eu tenho hoje 3 provas de 100 quilômetros solo. Como que surge a Conrads na sua vida aí dentro de todas essas ultras, né? Quando eu quando eu estava na Corja, né, o pessoal tinha ido em 2010, tinha um grupo que tinha ido em 2000, uma pessoa tinha ido em 2009, né, que é o meu ídolo Paulo Picanha, um grande amigo que foi o primeiro pernambucano aí para a Conrads em 2009. E aí em 2010 foi um grupo maior, inclusive o Lulinha foi nesse ano. Em 2011 foi o Paulinho, que foi o meu amigo que me convidou para a Corja, mais outros amigos. E aí, nessas conversas lá da Corja, é que surgiu a história da Conrads. E eu me lembro de ter visto uma reportagem no jornal na época que o pessoal tinha ido e falando dessa corrida da África do Sul e tal. Até então não tinha me interessado, mas depois que eu fiz os 100 km do... Vou te interromper um pouco, porque assim, tem muita gente que às vezes não conhece a Conrads. Eu vou colocar um vídeo para vocês terem noção do que é a Conrads, né? Indo pegar o ônibus para Pietermaritzburg.
Antes do final da corrida, aprenda a dizer esse nome. Uma festa aqui pra largada. Dá um frio, tô tremendo todinho. This afternoon. Let's see you wave to the crowds. Let's see you wave to your television cameras, you beautiful people. O cronômetro starta no momento do tiro do canhão. Vou passar ainda aqui pelo posto de largada, mas o tempo já está contando. Primeiros 10 quilômetros. Só faltam 79. Star Stadium. Sem palavras, sem voz. Bora, Fernandão! É nóis! Bora, Will! Gui! Back to back! Parabéns, velho! Subiu! Obrigado vocês! Valeu, pela companhia! Pau! Muita noção! Vamos ver a corrida! Passar! Aê! Valeu! Sem palavras! Tenho 2 amigos que eles estão programando para ir para Conrads. Eu falei assim, ó, segura que eu vou mandar um amigo, né, que é você, que vai te dar todas as dicas, os caminhos, passar o que contato, tem essa alegria de poder falar de uma prova que é tão especial. Todos os vídeos que eu vejo, né, é algo que realmente não dá para entender, desde do tiro de canhão lá da largada até o tiro do revólver que sinaliza o encerramento. É interessante essa questão, porque você tem 12 horas para completar os 90 quilômetros e quando está próximo dos segundos finais, o diretor de prova fica de costas com o revólver engatilhado e aí quando dá as 12 horas ele dá um tiro e o pessoal fecha e não deixa quem está ali a um passo, não completa. Isso é reato, que pena, não. Faz parte da regra. Quem entra lá sabe que tem que cumprir nas 12 horas. Todo mundo aceita isso. Numa boa, não sei, né? Deve ser complicado. Primeira pessoa a não completar, essa pessoa é homenageada também. Ela recebe um buquê de flores, tem todo o ritual. Só estando lá para você perceber realmente a grandiosidade, o clima, a energia que o pessoal passa. Você já esteve lá quantas vezes? Eu tive 6 vezes. Eu estou num dilema lá, estou empatado. As 3 primeiras eu completei e depois eu vi uma sequência de quebrada. Quebrei em 2017, quebrei em 2018 e 2019. Cada uma com motivo diferente. O psicológico teve que trabalhar bastante para poder aguentar o tranco. E no primeiro ano tudo bem, mas depois, segundo e terceiro, foi pauleira. Porque outra coisa que eu acho bem interessante da prova, e normalmente as pessoas entram nas provas pensando no kit, na camisa. Então, tudo bem, cada um tem o seu objetivo na corrida, né? Eu gosto muito da medalha, porque a medalha é o que eu guardo. E a medalha de lá é menor que a moeda de R$1. É exatamente o tamanho de uma moeda de R$1. Eu já botei as duas juntas. Aí. É a menor medalha. É uma moeda de R$1. O que acontece é que quando tem edições especiais, ela é um pouco diferente. Por exemplo, essa medalha aqui foi do ano seguinte. Sim. Que era os 90 anos da Conrads. A diferença ela é um pouco, é como se fosse o meio da outra medalha. Certo. Quando tem anos comemorativos, a medalha é diferente. Provavelmente a medalha do ano que vem, do centenário, ela será de um tamanho diferenciado. Primeiro, pelo centenário, centenário da prova, não centenário sem edições, porque a prova durante a Segunda Guerra Mundial ela não ocorreu durante 4 anos e agora em 2020 tivemos o cancelamento da Conrads, também era na faixa de 25 mil inscritos. Os africanos, uma curiosidade, os africanos receberam o kit, eu acho que pela questão da logística, estava tudo pronto lá.
e os atletas internacionais, né, aqueles fora da África, porque eles consideram a África o continente como um todo. Sim. Não é o país África do Sul, é a África como um todo. Eles receberam os kits e o pessoal do internacional não. Mas esse pessoal internacional garantiram a inscrição para ser utilizada agora em 2021 ou 2022. Obviamente, todo mundo vai querer para 2021, que é o ano do centenário. Os 100 anos da Comrades deve ser uma senhora edição. Parou. E aí, tá gostando do vídeo? Se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos, deixe seu like, que isso é muito importante para todos nós. Tá passando a polícia aqui, vai avisar para vocês. E para se inscrever logo, antes que o trator chegue. Valeu, galera! O que você pode deixar de dica para quem quer ir para a Comrades pela primeira vez? Quando você decide por participar de uma prova fora, tem toda a questão da logística, né? Passagem, hospedagem, a inscrição, que não é barato, e, no meu caso especificamente, o idioma, né? Lá predomina o inglês, só que o inglês com um sotaque arrastado. Espanhol, nem pensar, né? Lá não se fala. E aí você tem que pensar nesse ponto. Quem se aventura tem um parafuso a menos, como foi o meu caso, vai e tenta tudo só. Se vira. Quem tem algum receio, gosta das coisas muito certinhas, o indicado é ir por agência. Mas o cara pode ir sozinho. O cara que quiser arriscar, inclusive, é muito mais barato. O custo não é tão alto, o custo é basicamente o mesmo do Brasil, mas o Uber lá funciona bem. A questão da segurança, se você vai em grupo, é até tranquilo, mas tem que se ter cuidado nesse sentido. Vamos para a prova, então. E a dica da prova? Vamos para a prova. E o que ele tem que estar preparado para esperar lá no dia da prova? Procurar fazer tudo de acordo com o que ele vai enfrentar lá. Qual é a grande vantagem da Comrades? Pela grandiosidade dela, você tem um posto de abastecimento a cada 2 quilômetros, onde você tem água, isotônico, refrigerante, frutas, ou seja, você não precisa levar nada. Nada. Quem gosta de suplementação, como um gel, como uma cápsula de sal, isso a pessoa pode até levar, mas se quiser só consumir o que tem na prova, é suficiente. Entendi. Quais são os 2 pontos principais em relação à prova? Quando você sai do interior para o litoral, você sai da altimetria perto de 1.000 metros, né, 980, e você desce até o nível do mar. Só que nessa descida, a variação altimétrica é tão grande que você chega a subir 1.100 metros. Caramba. E quando você está no sentido litoral para o interior, você sobe 1.600. Então não há uma grande variação entre litoral interior e interior litoral. Então é treinar e não fazer nada de diferente do que você estava preparado para aquela prova. Uma prova de 90 quilômetros, você tem uma distância relativamente puxada, você tem altimetrias, mas você tem o incentivo da população. Então você nunca vai se sentir só na prova. Mas a prova ela é fantástica, e por conta de toda essa energia. Tem o problema do jet lag, né, do fuso horário, são 5 horas a mais. Sim. E quando a largada é no interior, você tem que pegar um ônibus para ir para o interior. E a organização disponibiliza esses ônibus para você ir. Porque a cidade de Pietermaritzburg, ela não tem uma infraestrutura hoteleira que dê suporte a essa quantidade toda de pessoas. Então, muita gente consegue, principalmente os que vão por agência, conseguem uma hospedagem lá no interior, lá em Maritzburg, para dormir e acordar e vir. Sim. Não ter que acordar tão cedo. Entendi. Mas quem está, normalmente, é onde fica a grande maioria dos corredores em Durban, né, que é o litoral, tem que acordar 1 hora da manhã para se preparar para começar às 2 horas. Os ônibus começam a partir de 2 horas. E a largada ocorre dos corredores às 5h30 da manhã. E para você, tem algum ponto que é desses 90 quilômetros, assim, olha, toda vez que eu cheguei nesse ponto dos 90 quilômetros, foi crucial para o restante da prova? Ou tem alguma subida, algum momento mais emocionante? Não, tem um ponto que é super emocionante na prova, que é na altura do quilômetro 60, quando você está subindo, e 40 descendo, que é um orfanato, Etembene, que ele abriga crianças deficientes físicas, e para ele lá,
o albino também é considerado deficiente físico, e para a cultura africana, quando nascia um albino, ele era considerado como um amaldiçoado. E muitos deles eram sacrificados, o pessoal matava. E esse orfanato começou a abrigar essas crianças que eram abandonadas à morte. E você passa lá, aquela meninada, existe um passeio que a própria prova, que na verdade não é da prova, mas é paralelo à prova, para você conhecer o percurso. Ele te dá a oportunidade de ir lá conhecer e você fica muito emocionado. E quando você passa, vê aquelas criancinhas passando, querendo fazer, bate aqui o high five, né, que eles chamam o high five, porra, aquilo eu acho que é um dos momentos, sem sombra de dúvidas, mais emocionantes. E tá ali no divisor das águas, né? No divisor das águas, mais ou menos na metade do caminho. Tem outro ponto muito marcante, que é o Banco do Arthur, o Arthur Seat, que é um local numa pedra, que é onde um dos grandes, ele ganhou a Conrad 2 vezes, se não me falha a memória. Ele parava para descansar, ele fazia esse percurso de treino. Saía de Maritzburg para Durban, de Durban para Maritzburg, e tinha nesse ponto onde ele parava, sentava numa pedra, parece uma cadeira, e aí por isso o nome, o Arthur Seat, e chegava, sentava lá, fumava um cigarrinho. E a tradição da prova é que você fica também próximo da metade da prova, você passa lá e deixa um ramo de flor, um galho, alguma coisa pedindo a ele a bênção para prosseguir na segunda metade. Então são 2 pontos bem marcantes da prova em termos de emoção. E sem sombra de dúvida, a chegada. Era isso que eu queria saber. E quando chega ali, que você dá de cara com aquele portão, você chega no estádio, você tem um estádio e você tem praticamente completar uma volta inteira no estádio. Ele mudou, né? Antigamente era um estádio de cricket, que é um do desporto bem praticado lá na África do Sul, e desde 2008 ele chega agora no Madiba Stadium, que é onde o Brasil jogou lá na Copa do Mundo de 2010. Mas é algo assim fantástico. E tem muita curiosidade. O ônibus das pessoas que vão ficando, porque tem os pontos de corte, são 6 pontos de corte ao longo da prova. E se você não cumpre o tempo, você para ali, você está eliminado, não pode prosseguir mais, porque na estatística eles sabem que se você não passou naquele ponto, naquele momento, não tem história de split negativo, não. Você não vai chegar no outro e por aí assim sucessivamente. E é um referencial, você vê as pessoas passando naquele limite e vai. E aí o último ponto é justamente a chegada no limite das 12 horas. Amigo, posso fazer uma última parte com você então, para a gente começar? Vamos embora. É o já ou jamais. Cometeu alguma pequena loucura para participar da Conrads? Já. Preciso contar? Você sabe. Não foi nada demais. Para mim, enquanto corredor amador, você ir buscar patrocínio para um desporto que não dá visibilidade, para mim foi uma loucura e que, graças a Deus, para mim deu certo em todas as 6 edições. Tive um apoio primeiro do Clube Náutico Capibaribe, né, meu time de coração. Depois entrou a Grau Técnico, que é uma escola daqui de Pernambuco. Então essa foi a loucura, você ir de porta em porta lá tentando o patrocínio. Então, mas consegui, graças a Deus, já. Que bom. Esqueceu o tênis de corrida em casa em alguma dessas viagens? Não, o tênis não. Apesar de eu não viajar com o tênis que eu corria, todo mundo diz, você leva uma bolsinha. Não, eu esqueci, foi em 2016, de levar a bandeirinha que eu sempre levava, que eu cheguei com ela nas 2 primeiras corridas. Na terceira, eu não estava com ela, foi meu esquecimento. Você desistiu de entrar em algum banheiro químico antes da largada? Antes da largada, não, mas durante a prova, sim. Tem alguns que não dá para entrar, não, né? Quando chegar no banheiro químico, o odor era insuportável, mas eu graças a Deus, nunca tive grandes problemas estomacais, de prova. E a última, se você foi para uma corrida só para se divertir, mudou de objetivo durante a prova? Todas elas foram por pura diversão, pura alegria, puro prazer em correr. Sem palavras para esse bate-papo. Valeu demais. Valeu, meu amigo Vitão. E abraço para todos os nossos inscritos.
né? Que semana que vem a gente vai ter mais um novo amigo, outro bate-papo também especial, assim como foi com Eduardo Neves, famoso Cracrá, do Vamos Obrigado, Embora. Irmão. Obrigado aí pela oportunidade de compartilhar um pouco aí essa alegria que é viver nesse mundo de corrida. Valeu aí, obrigado a todos, Valeu. Vamos embora.